Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é o 26º dia do nosso propósito e o tema principal de hoje é Jesus é preso. A passagem que eu vou ler está em Mateus 26. Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feito a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois disso, Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus diante do Conselho Superior. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior estavam procurando uma acusação falsa contra Jesus, a fim de condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem?
Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele, e os batiam, dizendo: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou-o diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Deus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Bem, gente, essa foi a leitura de hoje, né? Jesus sendo preso. E eu queria voltar a alguns versículos para comentar com vocês. No tópico Jesus é preso, o último versículo é o seguinte: Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Lembrando que quem estava com Jesus, né, era Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Logo mais em seguida, quando Jesus vai, né, para o Conselho Superior, onde vão ser ouvidas as acusações e Jesus tem o direito, né, de se defender, aqui diz que Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Então a gente percebe que Pedro estava seguindo Jesus, né, para ver o desenrolar daquilo. Inclusive foi Pedro que puxou a espada, né, depois que Judas beijou o rosto de Jesus e foram pegá-lo. Então foi Pedro que foi lá, né, defender. E aí Jesus disse que não, que aquilo tinha que acontecer, e aí ele foi levado. E aí logo mais em Pedro nega Jesus, a gente vê que Pedro primeiramente estava fora do pátio. Então todos os discípulos fugiram, e aí Pedro foi atrás para saber o que tinha acontecido, né? E aí a gente vê que ele vai se aproximando. Primeiro ele chegou lá no lugar, né? Depois ele ficou fora do pátio quando o primeiro empregado chegou e ele negou a primeira vez, né? E aí depois, na segunda vez, já fala que ele foi para a entrada do pátio. Então aqui a gente vê que cada vez mais ele estava se aproximando, né, de Jesus. Ele queria saber o que ia acontecer, estava preocupado. Mas cada vez que ele se aproximava, vinha alguém confrontar essa fé dele, né? Dizia que ele estava com Jesus da Galileia. Depois disso, ele estava com Jesus de Nazaré. E depois, até o modo de falar dele mostrava que ele era um dos discípulos. E aí aqui a gente vê que ele negou Jesus 3 vezes. E aí, só voltando um pouco, quando Jesus foi orar no Getsemane e eles ficaram dormindo, né, Pedro e os outros 2, Jesus diz que é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E aqui a gente viu que Pedro ainda estava indo atrás, né, que estava preocupado, queria saber o que era que estava acontecendo. Mas aí ele não resistiu, né? Veio a tentação, foram lá questionar, confrontar, e aí, tu estava com ele ou não estava? E aí o medo dele do que poderia acontecer a ele até jurou por Deus que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. E veio a se cumprir o que Jesus já tinha avisado a ele, que antes que o galo cantasse, Pedro iria o negar 3 vezes. E aí eu queria voltar um pouquinho, nós já falamos de Pedro, né? E aí vamos falar agora de Judas. Bem, Judas iria sinalizar, né, quem que era o Messias. Ele iria dar um beijo na bochecha. E aí quando ele chegou lá, ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. Então, eu não sei, né, por que ele falou isso, não sei as intenções dele. O trabalho de Judas seria apenas sinalizar, né, dar um beijo na bochecha e pronto. Já iriam saber quem era o mestre. E aí eu queria me atentar ao que Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então, como a gente pode ver aqui, Jesus chamou Judas de amigo. E como eu disse, eu não sei quais foram as intenções de Judas ao falar daquele jeito, né, com o mestre, porque ele não precisava ter falado nada. Mas eu queria me atentar justamente ao que Jesus falou. Ele poderia simplesmente ter dito: Judas, faça o que você tem que fazer. Mas não, ele o chamou de amigo. E aí a gente pode tirar conclusões de Jesus, né? Porque no Novo Testamento, né, tem várias histórias sobre ele, então a gente sabe como era a conduta dele. Por ser o Filho de Deus, ele é santo e justo, né? Então ele não iria mentir, nem ser falso. Ele não precisava ter falado amigo. Se ele falou, né, porque tem um significado. Então aqui, por ele ter chamado Judas de amigo, o que a gente tira disso? Amigo é uma pessoa que você quer bem, né? E aqui a gente vê que ainda que Judas tenha traído Jesus,
Foi ele que sinalizou que ele era o mestre e a partir dali ele iria ser conduzido, né, para o Calvário, onde toda a trajetória ele seria humilhado, iriam bater nele, né, e ele iria acabar sendo crucificado. Ainda assim, o mestre o chamou de amigo, né? Ainda assim, ele iria estar de braços abertos para lhe perdoar. Ainda assim, Jesus estaria disposto a o perdoar, ainda queria o seu bem, né? Apesar do que ele estava fazendo com Jesus. E aí, logo mais nos outros dias, a gente vai ver o que aconteceu com Judas, né? Como é que se desenrolou essa parte dele. A gente vai ver sobre Jesus, sobre Pedro e sobre Judas. Como vocês já devem ter percebido, todo dia, além do GTV, eu posto meio que um resumo, né, da mensagem do dia. Porque eu sei que algumas pessoas não conseguem ver o vídeo todo, né, por ser longo. E aí, além da mensagem, eu vou deixar também a passagem para vocês poderem ler depois com mais calma. E eu vejo vocês amanhã.